seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Jornada Entre Amigas. A gente tá muito feliz de receber você aqui. Eu já quero começar falando que se você tem gostado dos nossos episódios, você precisa compartilhar com mais uma amiga para ela também ser abençoada por todos os temas que a gente ainda tem para conversar aqui. E hoje a gente tem duas convidadas super especiais, que é a Raquel e a Luísa. Nós vamos falar de um tema que rodeia a vida de todas as mulheres, que é trabalho. Mas eu vou deixar elas começarem se apresentando. Quem começa? Pode ir, Raquel. Joia. Gente, bom demais estar aqui, né? Privilégio, alegria. Então, meu nome é Raquel, eu sou esposa do Neemias, eu sou mãe da Ana Raquel, uma moça linda de 24 anos, do João Felipe, um rapaz bonitão também, 18 anos, presente de Deus na nossa vida. E o que mais que eu posso falar de mim mesma, né? Minha formação é administradora. Na verdade, eu brinco que eu sou, com os jovens, né? Que eu sou um caso de realmente que as coisas dão certo. Porque eu fiz o meu primeiro vestibular de odonto, eu passei em engenharia civil, fiz 2 anos, mas eu formei em administração. Então, assim... Pode tentar, né? Pode dar certo, porque eu não sabia exatamente o que eu queria. Mas, graças a Deus, o Senhor foi dirigindo e eu fui para essa área, né? Então, fiz administração, depois fiz uma especialização em gestão de pessoas, né? E foi o que eu desenvolvi. 26 anos eu trabalhei nessa área, através de organização de eventos. Então, tem uma empresa, né, com meu esposo, a Win Eventos, e durante 26 anos nós atuamos aí com eventos, né? Fizemos, nem sei quantos, né? Mas 4.000, 5.000 eventos de vários tamanhos, trabalhamos com várias equipes. Então, mais ou menos, né? Hoje eu continuo trabalhadora, né? Atuando em outras áreas, né? Tenho minha casa que eu cuido, tenho alguns campos aí que eu tenho ajudado na área de consultorias, né? Não estou atuando mais exatamente na área de eventos, né? Tenho trabalhado em algumas outras áreas, mas acho que é mais ou menos isso. Obrigada. Agora você, Lu. Acho que eu tinha que ter ido primeiro, né? Eu sou a Luísa, tenho 22 anos, sou esposa do Arthur, filha do Alexandre, da Simone, irmã da Lala. Sou formada em Direito pela Universidade de Brasília, me formei recentemente. E atuo como advogada, estou na área de empresarial e agronegócio, voltada para a recuperação judicial. Chiquérrimo isso. Muito chiquérrimo. top essas nossas amigas. Sim. Bom demais, né? Então eu fico admirada de como Deus ele vai costurando, né? O nosso compartilhar aqui nessa mesa, que tem sido um privilégio, né, Ana? Demais. E é uma alegria ter vocês aqui, Lulu e Raquel, que são nossas amigas queridas. E a gente está falando sobre trabalho hoje. E eu penso que o nosso Deus, ele já na largada demonstrou para nós que ele é um Deus trabalhador. Então, o trabalho é de Deus, foi criado por Deus. E como nós somos criaturas e filhos dele, ele também nos criou para trabalhar. Se a gente for observar lá em Gênesis, no início de todas as coisas, Deus vai construindo, Deus vai trabalhando esse lugar que a gente vai morar, esse ambiente que ele proporcionou para nós. Que o nosso primeiro lugar era aquele jardim, né? Foi o jardim do Éden, foi o lugar da criação de Deus, onde ele fez questão de demonstrando dia a dia o que ele ia construindo. Deus é tudo, ele é um engenheiro, ele é um administrador, ele é um advogado, todas as profissões vieram a partir do modelo que Deus estabeleceu na criação, né? E eu acho lindo porque quando Deus estabelece um ambiente, Deus cria, ele não vai ser diferente com a criatura dele, com a criação dele em nenhum sentido. Então, todo o processo da natureza tem trabalho. Sim. O processo da fotossíntese, o processo da respiração, nossa, dos animais, o ecossistema, se a gente for olhar, tudo tem uma ordem, tudo tem um processo, tudo tem uma produção, né? As árvores frutíferas entregam pra gente um fruto na estação apropriada. Isso é um trabalho majestoso acontecendo dentro de cada árvore, né? Dentro de cada espécie que Deus criou. E nós, como seus filhos amados, Deus também deu uma ordem de trabalho. Porque Deus falou para o homem, cuida desse lugar que eu te coloquei. Guarda esse jardim como um bom jardineiro. Ele deu uma palavra de ação para o homem. E ele deu uma palavra de ação para a mulher. Corresponda com o seu próximo.
com esse outro que você tem aqui para compartilhar a vida. E essas duas ações, essas duas frases imperativas, elas são traduzidas em muito trabalho. Em ações do dia a dia, onde o homem faz coisas para poder guardar esse ambiente, ou deveria fazer. Essa é a nossa também palavra, né? A gente tem que resgatar esse lugar que Deus criou o homem, que criou o homem para que o trabalho dele resplandecesse a glória de Deus e validasse tudo que Deus já estabeleceu. E a mulher, essa porção da bondade de Deus, como a própria palavra diz, que entrega essa feminilidade, esse olhar acolhedor de devolver para o seu próximo esse lugar também de pertencimento, né? Então, é como se o homem fosse desbravando e a mulher fosse falando, a gente tá junto. E aí eu acho maravilhoso a gente discutir tudo que nós vamos falar hoje a partir desse fundamento, que é o que a gente crê. Porque, infelizmente, ao longo da história, a humanidade foi se desviando desse lugar. E a gente vê hoje, infelizmente, um retrato de um trabalho que é muito em volta de si mesmo. Da minha promoção, da minha validação, do meu reconhecimento, do meu mérito, do que eu ganho com aquilo que eu faço. Sendo que na origem do trabalho, Deus criou para a gente revelar, para a gente resplandecer. E isso não está atrelado a uma moeda. Isso está atrelada a uma essência. A equação... Eu sou a pior pessoa para falar disso, tá? De equação. Mas não passou na matemática. Isso eu sei. Que a equação que resume o trabalho é força versus deslocamento. Então, isso já é um princípio pra gente partir. De que tudo que a gente coloca força, que a gente empenha um esforço ali e que nos desloca para algum lugar, é trabalho. E nessa equação não tem nada a ver com dinheiro, com financeiro, com tudo que a gente coloca força, nos desloca e nos dá algo em troca. Não é isso, é o que a gente põe esforço e que faz algum tipo de movimento, né? Então, partir desse princípio já nos coloca na mesma página, que a gente não tá falando aqui sobre um emprego. É verdade. Mas sobre trabalho, né? Isso é uma ótima diferenciação, né? Que retrata bem essas duas palavras, o que a gente falou até agora. Emprego e trabalho. Sim. Emprego, às vezes, não tem. Aquilo que você quer fazer com a remuneração que você gostaria. Mas trabalho... Sempre. Sempre tem. Eu acho que emprego é o que você faz para poder ganhar algo. E trabalho é o que você faz para poder entregar tudo que você tem. O que você tem de dom, de habilidade, de capacidade de se relacionar, de revelar a glória de Deus. Eu acho que o emprego tá mais nessa lógica de receber e o trabalho tá muito mais nessa lógica de entregar mesmo, né? Verdade. E é até interessante porque você começa lá do princípio, né? Porque a questão é justamente essa, é que até muito interessante, né? Porque muitas vezes você conversa com as pessoas e às vezes pessoas novas estão pensando assim, eu quero me aposentar, né? Tô me empenhando aqui para não ter que trabalhar. E na verdade, o trabalho faz parte da nossa essência. Não tem como a gente parar de trabalhar, né? É claro que muda a forma de você trabalhar, mas o trabalho, ele quando você inclusive comentou aí que lá no início, porque o que é o trabalho na visão de Deus, na visão bíblica? É a forma dele expressar, né, quem ele é. Aquilo que até aqui a Lulu falou aí, a questão de você entregar. É a forma como você revela as virtudes de Deus, né? É um meio. Então, não tem como você parar esse determinado momento da sua vida que você, às vezes, não tem mais a capacidade, você está mais velho, ou mesmo mais novo, e você vai parar de entregar, porque isso faz parte da nossa identidade, da nossa essência. Então, isso é muito importante, a gente realmente, como todas as outras coisas que têm sido tratadas, né, aqui nas jornadas, a questão de voltar para o início, voltar para a identidade, voltar... Por que isso foi criado? Porque Deus criou com um propósito, né? E aí o trabalho, ele teve esse propósito quando ele nos criou. Então, desde o início, lá quando ele fez Adão, a primeira coisa que ele falou assim, ó, você cuida do jardim. Então, já veio uma questão de trabalho. E não tem nada a ver com... Porque o trabalho para Deus, né? A gente vai estar falando isso mais para frente, mas o trabalho não tem a ver com o que você faz, a função que você exerce, o status que isso gera. Tem a ver com o como, né? Que é a forma de você entregar. É verdade. E quando você falou que eu me lembrei de uma pesquisa que foi feita recentemente por um americano, ela está até na forma de documentário na Netflix hoje, que é as Blue Zones, as 5 áreas azuis que esse pesquisador chama, onde as pessoas vivem por mais tempo. São os centenários.
E pasmem, né? O que ele foi pesquisando e foi vendo que era similar em todas as áreas, as 5 áreas do globo terrestre, onde nós temos maior concentração de centenários. Eles não paravam de trabalhar. Eles trabalhavam até os últimos dias. Lógico que vai mudando, como você disse, né, Kel? A atividade vai mudando, mas o entendimento de que Deus nos criou para produzir e que nós vamos produzir até o último dia da nossa vida. E não que trabalhassem no mercado de trabalho, né? Não, trabalho de casa, aquilo que eles produziam para a família e estavam fazendo para a comunidade. Porque o trabalho é para servir o próximo. Sim. Quando Deus falou para Adão cuidar do jardim, guardar como um jardineiro, é cuidar daquele lugar que você está, onde eu te criei para ficar, e você tem esse bem-estar. Você vai cuidar da erva daninha, não tomar conta. Você vai cuidar para que fique harmônico. Vamos traduzir isso para a nossa vida de hoje. Será que nós trabalhamos porque somos reconhecidos ou ganhamos um valor? Ou porque entendemos que nós temos em Deus uma ação para ser entregue para a comunidade, para o meu próximo? Porque quando a gente recebe algumas pessoas, meu marido faz muito essa pergunta para alguns irmãos que vêm conversar com ele, que estão desempregados, e fala, eu não encontro trabalho. Aí o Marcos faz a pergunta, você não encontra trabalho ou você não encontra emprego? Você pode começar a trabalhar agora. Quais são os dons que Deus colocou na sua mão? O que você pode fazer? Então, trabalhar, a gente tem que estar pronto para trabalhar, para edificar, para corresponder, para devolver para a humanidade aquilo que Deus dotou a gente. Seja um ouvido que você vai emprestar para ouvir aquela pessoa. Ou seja, você falar assim, não, eu posso ser motorista hoje, eu vou te levar onde você precisa ir, eu vou te ajudar, vou carregar a sua mala, eu vou estar junto com você, eu vou dividir sua carga nesse dia. Então, eu creio que a gente precisa fazer esse resgate mesmo do que Deus nos criou para ser. Porque a gente está se deixando ser amoldado em cima de padrões que não são o que Deus nos criou para ser. E aí a gente vai ficando refém de um sistema que é cruel e que não vai nos dar contentamento e valorizar aquilo que Deus nos deu. Vai apenas valorizar aquilo que é sucesso aparente, aquilo que é quisto por todo mundo, né? Aquilo que você entrega que todo mundo está querendo ver. Mas Deus tem muito mais para operar e ser glorificado através de trabalho simples, como a gente poder fazer um bolo e entregar para uma amiga numa tarde de chuvosa, numa tarde de domingo, ou numa tarde que você pensou assim, é um trabalho, gente. Sim. Não pago, mas é um trabalho. É. Eu acho que se a gente consegue separar essa questão da remuneração do trabalho, a gente consegue colocar cada pessoa no seu lugar, no sentido de que, se eu entendo que o meu salário não vem da mão do homem, o meu sustento vem da mão de Deus. Então, aquela pessoa que tá ali, que é o dono da minha empresa, que é o meu chefe, ela não tá ali para me dar um dinheiro, porque o meu sustento vem de Deus. Ela tá ali para ser servida por mim. Eu tô ali para colaborar com ela num determinado trabalho, para fazer o meu melhor, pra gente se empenhar junto em uma coisa. E ela pode ser a pessoa que faz um depósito na minha conta, mas eu sei que esse sustento vem do Senhor. E que se aquela pessoa decidir, por algum motivo, deixar de me pagar, eu vou continuar sendo sustentado pelo Senhor. Porque é a promessa que Deus nos faz em Mateus. Que a gente não precisa se preocupar, que os passarinhos não se preocupam, que as flores não se preocupam. Então, imagina a gente. Então, quando a gente faz essa separação, assim, a gente coloca, inclusive, essa pessoa no lugar dela. Eu não tô aqui pra te bajular, porque a minha vida financeira depende de você, porque eu preciso fazer tudo. Não, eu tô aqui pra te servir com honestidade. Inclusive, se você pedir pra que eu seja desonesta, eu não vou ser, porque isso fere quem me sustenta, que é Deus. Então, se eu tiver que escolher alguma pessoa pra chatear, eu vou chatear você que tá me pedindo pra ser desonesto, porque o meu sustento vem do Senhor. E a gente vai organizando as prioridades, isso de forma de tratar. Eu trato melhor um chefe do que uma pessoa que trabalha na limpeza. Porque, eu tô ali pra servir os dois, com igualdade, né? Então, esses princípios, assim, que o cristão precisa exercer no trabalho, só é possível ser exercido quando você separa isso. Você fala, o meu sustento vem do Senhor e eu tô aqui pra servir essas pessoas, pra me empenhar, né? Sim, e essa deturpação que o mundo faz da nossa natureza, porque somos, por natureza, trabalhadores. Se Deus é trabalhador e somos sua imagem e semelhança, nós somos trabalhadores. Mas essa deturpação de que somos empregados, no sentido de termos um emprego e não um trabalho de fato, ela é realmente prejudicial e o próprio mundo se depara com os problemas que isso traz, assim, as crises e as feridas que isso gera.
Porque no mundo em que o trabalho, o emprego valorizado é aquele que se recebe dinheiro, você se depara com a situação, por exemplo, de uma queda drástica de natalidade. Porque se gerar um filho não é um trabalho digno de valorização, eu não recebo dinheiro, por isso eu não vou gerar. E aí você tem todos aqueles problemas que isso traz, né? Inversão da pirâmide, falta de mão de obra qualificada. E aí as pessoas têm, falando um pouco do direito, né? A gente tem se deparado com esses problemas. Olha, a gente precisa levar em consideração o trabalho que está sendo feito para o mundo, que é o de gerar crianças, trazer a nova geração. A gente precisa considerar isso na hora de valorizar o trabalho de alguém, né? Eu preciso pensar nisso quando eu vou falar de licença maternidade, licença paternidade. Eu preciso pensar nisso na minha estrutura de emprego. Como que eu vou acolher essas mulheres? Como que eu vou dizer, olha, este é o trabalho mais importante do mundo. É multiplicar, é gerar, é literalmente fazer, na sua essência, né? E por isso que é tão importante também, porque para além de nós cristãos, o mundo vai sentir os efeitos e os impactos dessa deturpação da nossa natureza, né? É muito, muito interessante isso que você está trazendo, Luísa. E eu lembrei aqui do versículo, né? Que embasa muito aquilo que a gente está conversando, que está em Colossenses 3:23. E diz assim: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Então, a palavra está dizendo que a gente trabalha é para o Senhor. Então, o que o Senhor nos comissionou? Nos comissionou, como você disse, a frutificar, né? A sermos férteis, a multiplicar a imagem e semelhança, a termos filhos, né? Isso é um trabalho que Deus designou a gente para viver. E Deus também designou, como você trouxe, né, Ana, como a Raquel trouxe, que em tudo que a gente está fazendo, não é o meu patrão. Ele não é meu patrão final. É o Senhor. Então, se o meu patrão não me reconhece, ele não me valoriza da maneira adequada, o Senhor está vendo. E aí eu não vou entregar só o que é medíocre. A palavra fala do servo inútil, que é aquele que faz só o que é mandado. E muitas vezes a gente, cristão, nós estamos ficando nesse lugar. Porque a gente está tão ensimesmado, tão voltado para nós mesmos, que aquilo que não é visto, aquilo que não é valorizado, a gente não entrega. E nós queremos fazer uma reflexão nesse momento, né? A gente quer deixar aqui essa pergunta para o seu coração que está nos assistindo. Agora eu vou me reportar a você. Qual tem sido a sua motivação de trabalho? Quando você sabe o seu trabalho. E mais, qual é o trabalho que Deus te mandou desempenhar? Ou você faz um trabalho por uma contingência sua? Eu quero fazer isso. Mas você já parou para pensar, Deus, o que o Senhor tem de trabalho para mim hoje? Qual que é a ação que o Senhor tem para mim hoje? Porque a gente não para nem para pensar que Deus quer nos usar com ações específicas que fogem do escopo do meu trabalho de administradora, de advogada, de professora. Porque eu não sou só isso. Eu sou além disso. Como você trouxe, o trabalho não pago. O que o Senhor quer que eu faça na minha casa hoje? Qual que é a construção de valor que o Senhor quer que eu faça na minha casa hoje? Fazer um jantar é um grande trabalho. Onde eu vou ter um resultado maravilhoso de alimentar todos os meus queridos e eu vou ter um senso de pertencimento que a mesa traz. Que é a melhor remuneração do que essa? Então, a gente, como povo de Deus, nós somos uma contracultura. E hoje está tão desafiador porque existe hoje muito a questão da mesa gourmet, das coisas gourmet, café gourmet. Existe toda uma apreciação para o que a mesa oferece. Mas a gente está querendo ser lembrado nesse dia, nessa hora, daquilo que é a essência, né? Porque, como diz aqui, se eu não fizer para o Senhor, também de nada vale, né? E aí, nesse sentido, como eu faço para o Senhor, ainda que meus filhos ou meu marido não reconheçam todo o meu empenho de ter ficado horas na cozinha, porque você precisa entregar uma janta, você gastou ali umas 2 horas antes preparando, não é verdade? Que acaba em meia hora. Mas a gente entender que eu tô depositando aquilo ali, ó, em Deus, assim. Deus vai multiplicar aquela semente, né? Então, é isso. Não, é só lembrando, né, que a Rô falou do versículo, eu gosto também muito lá de Romanos 12, né, porque tudo isso precisa de uma renovação, né? Você até começou Verdade. falando a questão da contracultura. Uhum. E porque realmente, assim,
o mundo traz outras, né? A Lu também comentou, né? Traz outro desafio, ele traz uma outra perspectiva que se você for olhar, não é nada, não é tão, é muito sutil o que ele traz e que confunde a gente. Porque muitas, na experiência da gente, conversando com muitas mulheres, às vezes na crise delas, não é algo que elas estão buscando, vamos dizer, que é errado, né? Não quero dizer, não sei se errado é a palavra melhor, mas não é algo assim. Ilícito. Exatamente. Mas é algo que a pessoa às vezes está buscando em prol de ser muito boa naquilo que ela faz, de ser eficiente, às vezes ela perde, né, a razão. Então, mais uma vez, não é sobre o quê, né? Porque aqui a gente sempre volta. Não é a questão do jantar, ou de ter o filho, ou de trabalhar numa empresa. Deus não está preocupado com isso. A questão é que a gente realmente compartimentaliza as coisas, né? E o reino de Deus nunca foi sobre isso. É verdade. Então, ele coloca... E até é muito interessante, né? Quando a Rô estava lendo, veio na minha mente isso muito forte. Na palavra de Deus, tudo é tudo, né? Tudo que você fizer... sempre é o tudo, em De todo tudo dá coração. graças, de todo o coração. Ele não fala assim, nesse momento, quando você estiver verdade. assim, ou quando acontecer aquilo. E a gente, ser humano, a gente fica querendo colocar para Deus, não, Deus, quando isso tiver acontecido, quando eu estiver nesse lugar, ou quando aquilo que o Senhor prometeu que o Senhor vai entregar tiver acontecido, não é desse jeito. Então, é cada dia, né? Então, por isso que é muito importante essa questão da gente renovar a mente, porque é todo dia você fazendo exatamente essa pergunta. Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? E aí, muitos de nós já temos uma função, nós temos uma responsabilidade que a gente tem que entregar, que é ou na lida da casa, ou na empresa, da atividade que você exerce, ou seja o que for, né? Mas sempre é importante ter essa perspectiva e essa pergunta. Senhor, naquilo que eu tenho hoje, né? Às vezes a minha função naquele dia, às vezes é um sábado. Você tem o quê? Você tem que ser o vizinho da sua vizinha ali. Ela tá precisando, às vezes, como você falou, de uma palavra, de um olhar. Ou é na padaria que você vai, você olhar para a pessoa que tá entregando pão e você agradecer ela, né? Você dar um bom dia, você falar Deus te abençoe. Então, às vezes a gente complica muitas coisas. Eu acho que o reino de Deus sempre foi algo simples. Ele criou a gente com um propósito. E aí é muito importante a gente lembrar, porque o que o mundo tem feito é trazer alguns propósitos camuflados que não tem a ver com o reino de Deus, não são visões bíblicas, né? Então, por exemplo, às vezes o conceito de sucesso. Se você for perguntar para algumas pessoas hoje, o que vem na sua cabeça quando você pensa em sucesso? A maioria de nós vai pensar alguma coisa com relação ao lugar que você mora, ao trabalho que você tem, Ou ou prosperidade, né? a roupa Assim, que o é você veste, prosperidade? ou o conhecimento que você tem. Então, assim, mas nunca foi sobre isso, né? Então, a forma como Deus criou a gente, o que é sucesso para Deus? Sucesso para Deus é você ter uma vida conectada com Deus. Isso é sucesso, independente de onde você está, né? Você realmente ter uma vida que é o Espírito Santo que está te guiando. Isso é sucesso para Deus. Então, por isso que às vezes fica essa crise, né? Então, eu acho que assim, o que Deus tem falado muito comigo, né? E a gente vai, à medida que a gente vai amadurecendo, né? Eu já estou dos 50 mais, né? Ainda não estou nos 60 mais, mas já estou nos 50 mais. A gente vai vendo isso, né? Eu gosto de falar isso, lá em casa é até muito engraçado, porque os meninos, lá vem a mamãe. Porque eu falo assim, olha, se vocês aprenderem isso mais cedo, né? É muito melhor, né? Assim, vai ser muito mais leve para vocês as coisas, né? Então, assim, eu sempre falo isso. É a questão de propósito, é a questão de você identificar, Senhor, aonde que o Senhor me quer, o que o Senhor me quer fazendo. E é impressionante como que várias pessoas que a gente vai conversando, a experiência das pessoas, esse é o ponto, né? Quando a pessoa entende em Deus, assim, quem que ela é, o que Deus chamou ela para exercer, e não aonde ela está, ou o que ela está fazendo, ou o que ela está recebendo em troca com relação àquilo. Sim. Eu fico pensando que, às vezes, ao ouvir uma conversa como essa, pode vir à mente uma série de argumentos que você pode dar. Então, assim, pra você é fácil falar isso, porque você isso. Mas pra você é fácil, porque o seu marido não faz tal coisa. Ou você não precisa, sei lá. São tantas coisas que a gente pode colocar, né, na nossa... como um empecilho pra viver isso. Mas, assim, uma experiência que eu tive na minha
curta jornada de trabalho, né? Até agora, que eu trabalho há pouco tempo, mas enfim. É que eu tinha uma certa ansiedade. Assim, eu nunca fui uma pessoa, acho que é o contrário da Lu. Eu acho que você viveu isso, tá? De sonhar com uma profissão. Nossa, eu quero tanto ser isso, eu quero tanto. Pra mim tava tranquilo. Eu sabia que eu ia fazer alguma coisa, mas eu não tava assim, não tinha aquele grande sonho profissional. E aí a vida foi se encaminhando, Deus me levou a me tornar uma professora. E eu gostava do meu trabalho, mas eu sempre falava uma coisa que era: gente, trabalho, eu não me realizo no trabalho. Eu só vou lá e trabalho. Eu gosto do meu trabalho, mas assim, eu trabalho pra poder ganhar dinheiro e viver a outra parte que eu gosto, que é cuidar da minha casa, que é estar com os meus amigos. Eu tinha essa mentalidade, tá? E eu achava isso super sábio da minha parte. Porque eu ficava, ai, esse povo que quer essa Luísa aí, que quer ficar fazendo iniciação científica, mestrado. Que louca. Eu ficava tipo, não, eu não tô nem aí pra isso. Só que isso foi me fazendo sofrer. Por quê? Como eu tinha isso, eu não me realizo no trabalho, eu escondia por trás disso uma coisa assim: eu não tô nem aí pro meu trabalho. Eu não tô nem aí pras pessoas que estão lá. Então eu chego lá, tipo assim, eu faço o mínimo possível, eu fico lá o mínimo possível. Então me dava até uma certa ansiedade, tipo assim, nossa, eu estou aqui há 20 minutos a mais, eu preciso ir embora. Porque eu quero ir pra minha, eu quero viver a parte boa. Isso foi me fazendo sofrer, porque aí eu ia já ansiosa pra ir embora. Cada dia mais eu ia vendo assim, gente, eu não estou alegre em estar aqui, eu não estou entregando alegria pras pessoas, e eu fui sofrendo com isso. E aí chegou um momento que o sofrimento foi tanto, né, que eu tive que buscar Deus, e Deus me mostrou que estava tudo errado. Que não é assim que é pra pensar. E aí, Deus foi mudando essa minha mentalidade e essas minhas desculpas de falar, pra pessoa é fácil, né, porque ela ama o que ela faz, ela sempre sonhou com isso, ou pra pessoa é fácil, porque ela não precisa se sustentar, porque ela mora com os... Deus foi tirando isso e eu fui entendendo, gente, Deus coloca as pessoas nos lugares com motivo. Eu nunca vou poder ir lá no trabalho da Luísa e ser ouvida como ela é ouvida. E ela nunca vai poder vir aqui e se relacionar com as pessoas do meu trabalho como eu me relaciono. Então eu preciso achar um jeito de estar aqui presente. E isso aqui não é pelo dinheiro. Não é pra eu... E nem era assim, eu quero ganhar muito dinheiro pra eu fazer coisas super chiques. Era só assim, gente, eu só quero, tipo assim, ganhar dinheiro pra viver e ir lá viver. E aí, essa minha relação foi mudando tanto. E isso, assim, de se empolgar com o trabalho. De ver, assim, tipo assim, gente, isso é maravilhoso. Eu tô aqui pra entregar algo. Ontem eu tive uma experiência que foi assim. Eu sou professora de inglês, né? Então, eu cheguei à tarde pra dar aula e a professora da manhã falou assim, nossa, o conteúdo que a gente vai apresentar hoje é super difícil. As crianças sofreram, elas acharam super difícil. Vai ser muito ruim. Porque, nossa, tá complexo. Isso me deu um... Não, vamos lá, elas vão dar conta, vamos ser boa, vamos. E aí, isso me deu uma empolgação. E eu cheguei na sala com empolgação e eu vi as crianças, tipo assim... Meu Deus! Aí eu falei pra elas assim, gente, sabia que as outras crianças acharam difícil? Aí elas... Muito fácil, teacher! Aí a gente foi... Chegou um momento que a gente tava assim, todo mundo no... alegria! E aí eu saí com um coração assim, Deus... Minha chefe não viu isso. São crianças. As crianças, elas não dão feedbacks. Nossa, você foi uma ótima professora. Mas as crianças ficaram alegres. Eu fiquei alegre. E o Senhor viu. Então, assim, é pro Senhor, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Quando a gente faz muito bem, Deus tá vendo. Quando a gente faz muito mal, mas a gente fala, eu posso fazer mal. Porque, tipo, ninguém vai ver. Tô aqui. São crianças. Com crianças, isso é muito... palpável, porque você fica assim, são crianças, só eu e as crianças, às vezes são bebês. Mas Deus tá vendo. E Deus se alegra, a gente se alegra, as pessoas que estão recebendo se alegram. Então, assim, essa mentalidade foi completamente mudada e a minha experiência mudou muito no trabalho. Eu vou trabalhar alegre, eu fico contente de trabalhar, sabe? Então, é um testemunho, assim. Demais, Ana. Você falando me fez lembrar de uma época minha remota. Também fiz administração como a Raquel e trabalhei algum tempo na área de recursos humanos com um chefe, diretamente com um chefe que trabalhava com cargos e salários. E eu lembro da gente fazer algumas pesquisas, isso lá em Uberlândia, para ajustar a remuneração, né, de cada categoria de cargo. E aí, numa das conversas, ele falou, né, as pesquisas falam que o salário, ele tem um incentivo muito curto prazo. Que o que faz as pessoas permanecerem num trabalho não é o salário monetário. E isso é tão real, né? Ou seja, o mundo está confirmando que as pessoas... porque quanto mais o cargo é importante, quanto mais
influência aquele cargo tem, as empresas tentam trabalhar um salário adequado. Mas elas foram percebendo que não é o salário X adequado monetário que faz ela permanecer. Se ela não trabalhar o ambiente de trabalho, se ela não trabalhar alguns outros acessos que aquele cargo vai poder dar, como seguro-saúde, tempo de férias, os direitos de maternidade. Você vai percebendo que os valores, vamos falar assim, da vida, valores emocionais, Sim. eles trazem um peso de permanência maior do que o teu monetário, porque é onde se traz significado. E aí você falando sobre alegria, né? Eu fico pensando o tanto que Deus é isso, né? Então, meu chefe estava querendo dizer que o dinheiro não nos sustenta na alegria. Porque Deus nos comissionou para trabalhar, porque Ele também quer nos dar alegria através disso. É eu saber que o meu funcionamento, aquilo que eu fui designada, eu estou entregando. Aquilo me traz um contentamento pleno que nenhum outro salário monetário ou nenhum outro reconhecimento humano vai me trazer. Eu acho que é aquilo da história quando a mulher toca em Jesus e Jesus fala, de mim saiu virtude. Essa sensação, assim, eu fiz uma coisa boa, de mim saiu virtude. E isso é um Exatamente. contentamento, assim, de você falar, gente, eu abençoei alguém. Tá plena. Isso Você é o enche. salário inteiro, né? Seu chefe só não sabia que isso estava na Bíblia, né? Então, Mas eu tenho... A Ana falou e... Perdão. E realmente, eu sempre sonhei com carreira. Sempre fui uma menininha empolgada com escola e carreira. E aí, eu entrei na faculdade e passei onde eu queria. E fui estudando, e fiz intercâmbio, fundei projeto de extensão, fiz iniciação científica, fui bolsista, fiz tudo. Tudo que estava no alcance de alguém que sonhava com carreira para fazer. E aí, eu lembro que eu tive o meu primeiro estágio. E aí, no ápice do meu primeiro estágio, eu lembro que eu olhei... Eu namorava o Arthur, hoje meu marido. Eu olhei pra ele e falei, isso não tem nada a ver comigo. Eu nunca aceitaria ser esse tipo de profissional. Isso não é pra mim. Não tem nada a ver com os meus princípios e valores. E eu entrei em crise, assim, entre os dois departamentos que eu tinha, né? A Luísa cristã e a Luísa advogada. E eu falei, nossa, eu não tô encontrando propósito. E agora? Era que eu tinha apostado todas as minhas fichas no auge dos meus 20 anos, que seria aqui. E não é. E aí o Senhor maravilhosamente bem me realocou de lugar depois. Eu orei, entrei em outro escritório para estagiar, totalmente sem perspectiva, assim, naquela ideia de vou dar um último voto para agradar meus pais, para dizer que eu tô tentando ainda, mas não é isso. E lá eu encontrei, assim, o sucesso, que são as pessoas que trabalham comigo. E eu falo isso todos os dias, assim, o lugar que eu tô, o quão abençoado é, eu falo, não importa quantas causas eu ganho, não importa a complexidade da defesa que eu faça, não importa o quão elogiado foi aquela peça que eu montei, no final do dia, o que mais me trouxe sensação de plenitude, o que mais me trouxe a certeza e a convicção de que eu devia estar fazendo isso e devia ser advogada, foram as pessoas que dividiram sala comigo, trocaram ideia comigo, e a oportunidade que eu tive de explicar o que era jejum, de explicar por que eu penso como eu penso, por que eu ajo dessa maneira, por que às vezes eu oro antes de fazer uma peça. E é isso, e tá nesse lugar, assim. E eu acho que é maravilhoso. Acho que nós duas partimos de lugares meio diferentes, de crises em polos opostos, para chegar no mesmo lugar. É você falando das crianças, assim, poder passar essa virtude para as crianças. E é a mesma coisa, eu acho que nenhum currículo, nenhum diploma, nenhuma conquista pessoal poderia pagar a oportunidade de falar sobre Jesus para uma única pessoa do meu trabalho e que ela reconhecesse que existe esse Deus, esse Pai maravilhoso que é quem me sustenta. Esse é o sucesso, é indiscutível, é isso, está nesse lugar. Eu acho também que a gente precisa lembrar que não é sobre a gente, né? Porque a gente tem essa distração, né? Então, não é sobre quando você faz algo que você que é um mandamento,
Então, aquilo te fez sentir bem, mas não é sobre a gente, é porque é a forma como as coisas foram criadas. Então, quando você entrega a virtude, quando você obedece o mandamento, né? Quando você usa aquilo que o Senhor te deu de dom, de talento, de capacidade para servir o outro, não é porque aquilo não é. Eu entendo a gente falar assim, aquilo faz bem, mas faz bem porque faz parte de um princípio cristão, de um Que Deus princípio criou pra bíblico. ser assim, Criou né? para ser dessa forma. Então, assim, porque às vezes você vai entregar uma coisa que você não vai se sentir bem, né? Uhum. Assim, de sentimento, porque o sentimento da gente, então, tem coisas, às vezes, tem trabalhos que você precisa exercer, e eu acho muito interessante, se você falando, Lu, e a experiência da Ana Laura também, a minha experiência, ela é bem misturada, porque eu também, eu não fui como você, eu nunca tive um sonho de uma ideia do que eu ia ser profissionalmente, tanto é que eu fiz vestibular nas 3 áreas, sempre tive facilidade de estudar, assim, eu gostava de estudar, mas eu não tinha, assim, um sonho de uma carreira, eu não pensava assim, eu pensava mais em família, eu pensava em outras coisas, eu até tinha um chamado, assim, muito forte para a área ministerial, porque o meu dom, assim, é muito nessa área de servir, eu amo servir, então, assim, vai puxando a gente que sempre conviveu muito no ambiente cristão, né, então a gente puxa para essa área, ajudei, né, como voluntária em várias missões, e eu sempre tive essa. E quando eu casei, aliás, antes de casar, eu encontrei um homem super empreendedor, super engajado, que tinha um sonho, e eu entendi em Deus que ele precisava de mim nesse sonho. Então, por isso que eu tive 26 anos, uma empresa, né, de eventos, nós dois tivemos essa empresa, e foi uma empresa que a gente atuou em muitas áreas, fizemos eventos em muitos lugares. Então, assim, fiz muitas coisas que eu nunca tinha sonhado, em termos assim de gestão de pessoas, de equipes, de projetos, né? Às vezes muitos eventos ao mesmo tempo, mas não eram coisas que eu fiz alguma coisa assim na minha vida traçada para isso. Então, por que eu estou contando isso? Porque para as pessoas que estão ouvindo, entender que muitas vezes você não está entendendo, às vezes, o lugar que você está, o momento que você está. Mas tem um processo, né? Igual a Roberta gosta de falar, Deus vê toda a figura, né? Então, às vezes a gente não está entendendo, mas a palavra para a gente é o quê? Confia. Confia e obedece o princípio daquilo que Deus está te mandando, Amém. né? Em termos assim do que você da obediência, né? Então esse é o mandamento, né? Então graças a Deus ele nunca cobrou da gente que a gente saiba para onde a gente está indo. A palavra dele sempre foi assim: entrega o teu caminho, confia nele. Ele fala: o mais ele fará. Ele já deu essa garantia para gente. E isso vai para tudo, né? Então às vezes as pessoas estão ouvindo a gente, às vezes você fala assim: gente, não estou entendendo esse lugar, como você passou por momentos, né? Por que eu passei por esse lugar? Mas eu tenho certeza que às vezes você ainda não viu, mas eu tenho certeza que em algum momento você fala assim: eu precisava ter passado por ali, naquele lugar, onde eu não estava É entendendo, verdade. né? A Ana, eu a mesma coisa. Então, cada um de nós, então todos nós temos, se você não está entendendo agora, ele não tem essa obrigação, pode ser que ele não vai te mostrar, mas ele tem um propósito, e aquilo cumpriu um propósito na É, sua vida, né? é verdade. Isso é muito Kel, te ouvindo interessante. e ouvindo vocês me fez lembrar da minha história, da minha crise, né? De encontrar esse lugar de trabalho fora daquilo que a gente se impõe, né? Eu falei para vocês, eu também fiz faculdade para vestibular para engenharia química, meu primeiro vestibular. Falei, meu Deus, não sei onde estava com a cabeça, não passei. Depois eu fui para administração e me encontrei. Amei administração. Amei fazer administração. E eu já fazia administração à noite e trabalhava de dia na área, né? Porque geralmente administração é um campo extremamente vasto, amplo. E aí eu fiz administração e durante o curso eu achava que eu ia seguir carreira acadêmica. Porque eu gostava de ensinar e eu apresentava os trabalhos, meus colegas falavam: Roberta, não sei o que vai apresentar. Roberta, não sei o que vai apresentar. E eu falei, acho que eu tenho jeito para ensinar, eu quero seguir a carreira acadêmica. E aí casei com um estudante de odontologia, recém-formado em odontologia. Namorei um estudante de odontologia, casei com um recém-formado de odontologia e achei que a gente ia seguir nossas carreiras profissionais, odonto e administração, porque a gente sempre entendeu que o nosso chamado, ele está onde a gente está. Então, para servir a Deus e fazer qualquer coisa no Senhor, eu vou fazer aonde eu estou, aonde Deus me colocar. Eu não preciso estar exclusivamente num lugar e servir a Deus só ali, mas é em todo lugar. Só que Deus tinha os outros planos para nós e a gente não sabia. Então, no meio do caminho, né, depois de 3 anos de casado, Deus nos chamou, né, quando a gente estava no nosso período de servir a igreja da Inglaterra, no período que a gente foi missionário lá, mas que foi
colocado para nós que seria uma pausa. Vocês vão pausar essa vida profissional aí no Brasil e vão estar integralmente servindo a igreja na Inglaterra. Mas nesse período, Deus nos chamou para tempo integral no ministério. E eu não imaginava que isso ia gerar tantas crises como gerou no meu coração. Elas começaram no meu retorno da Inglaterra, chegando em Uberlândia, grávida da Larissa, nossa primeira filha. E depois, em 3 anos, tivemos... Que vai casar. Que vai casar mês que vem. A gente não podia deixar de falar. Não gente. podia deixar de falar. E aí, em 3 anos, tive 3 filhos. Então, a crise ficou meio adormecida com a lida de cuidar de 3 crianças, terminar a faculdade, porque eu ainda não tinha terminado. E logo quando a gente terminou de ter os 3 filhos, então veio a nova proposta da gente mudar para Goiânia. E aqui em Goiânia, quando eu cheguei, parece assim que desde lá da Inglaterra, 4 anos atrás, quando Deus falou, vocês vão me servir de tempo exclusivo, né, integral, no ministério, parece que eu absorvi quando eu cheguei em Goiânia. Com uma bagagem de 3 filhos, numa cidade que eu não conhecia ninguém. E, de repente, eu me vi nesse lugar onde... Conhecendo uma igreja nova, né? A igreja de Sarauté aqui estava começando, então, formada de pessoas que eu não tinha história com elas. E, de repente, eu me vi nesse lugar pastoral onde eu não me via nele. E eu lembro como se fosse ontem, falando pro Marcos assim, eu acho que a gente errou. Eu acho que Deus não tem esse chamado para minha vida. Eu não me vejo nesse lugar. Eu acho que eu devia estar servindo Deus lá na faculdade, né? Sendo uma professora ou trabalhando numa empresa. E essa crise durou, não foi apenas meses, ela foi anos. Ela culminou de eu perceber o tamanho dela numa crise de depressão. Por quê? Quando você não está entregando tudo que Deus mandou você entregar, aquilo vai te oprimir. Aquilo vai te deprimir, na verdade. Vai tirar sua alegria, vai roubar a alegria. Porque Deus, a palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Né? A alegria do Senhor. Então, o Senhor nos alegra em colocar a gente no lugar que a gente foi criado para estar. Então, quando a gente se recusa a enxergar aquele lugar, ou por diversas razões você não está nele, é como se a gente encruasse, é como se a gente diminuísse, é como se a gente se encolhesse. E a força de Deus vai acabando mesmo. A gente vai ficando fadigada, cansada. E tudo é difícil. Até fazer um arroz é difícil. Que dirá conversar com alguém. Que dirá... Porque vai sendo minada a sua energia. Né? Você falou da equação. Que trabalha força vezes deslocamento. Sem força, eu não tenho deslocamento. E sem alegria, então, eu não tenho deslocamento. E quanto mais eu desloco, mais o Senhor vai me renovando a minha força. Porque eu estou fazendo aquilo para o qual Ele me chamou. Até que um dia, né, Deus usou várias pessoas nesse processo todo. Eu percebi que eu estava nesse lugar. E eu precisava resolver essa questão. Igual você teve que resolver e teve que ter seu entendimento renovado, como a Raquel trouxe. Essa crise me deparou com esse versículo de Romanos 12. Você precisa ter o seu entendimento transformado para experimentar a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor sobre a sua vida. E um dia a Lana falou assim para mim: Roberta, será que você não observa que uma pessoa com que você trata, que você aconselha e que ela muda o entendimento e que você consegue ser um canal de Deus para abençoar, você não vê isso como você, por exemplo, estivesse entregando uma excelente aula, como se você estivesse cumprindo um desígnio lá dentro de uma empresa, num projeto? Você não vê isso da mesma forma? São apenas trabalhos diferentes. Mas você tá completando ali uma carreira, né? E aquilo virou a chave do meu entendimento. Porque... E aí entendeu que a Raquel trouxe, que tudo para trás, Deus estava me formando para essa hora. Eu tive uma mãe que me obrigou, ela não sugeria, não, ela me obrigou a trabalhar em casa, na lida doméstica, antes de sair para brincar, antes de fazer qualquer outra coisa. Eu tinha que estudar e trabalhar na lida doméstica. Eu sou a única mulher. Então, eu já vou dar um spoiler para o nosso próximo assunto. Como mulher e filha mais velha, eu era a que tinha obrigação de fazer os trabalhos domésticos. Meus irmãos eram poupados. E por muitos anos eu fiquei revoltada com essa imposição. Claro, eu queria brincar, eu não queria ficar limpando casa. Só que hoje, para tudo que eu vivo, como uma mulher de Deus que pastoreia uma comunidade e que entende que a vida passa na nossa mesa, eu não tenho preguiça para o trabalho doméstico. Nenhuma. E quem me treinou foi minha mãe, lá na minha infância e adolescência. A faculdade me ensinou sobre ensino.
sobre ensinar, sobre trabalhar em grupo, sobre apresentar trabalho. E a gente faz isso muito hoje na hora que você vai compartilhar a palavra de Deus. Então, de repente, o Senhor trouxe um sentido para minha vida. Eu te treinei, foi para essa hora. Você estava achando que você estava fora de propósito lá atrás, mas eu estava te preparando para essa hora. Então, é muito maravilhoso a gente perceber que o Senhor ele vai nos preparar com coisas que parece que não tem nada a ver. Porque no Senhor todo o trabalho não é em vão. No Senhor, nosso trabalho não é em vão. Então, pode ser até que você esteja num lugar que você não gostaria, mas não é em vão. E é como eu digo lá em casa. Eu estou treinando os meus filhos homens a também terem noção do que a vida doméstica é. Porque eles precisam saber cuidar de uma casa. E ontem eu estava conversando com um deles e aí ele estava bem bravo, porque eu vou dar um spoiler aqui do nosso próximo, de um podcast nosso para você olhar, que é com a Bárbara Vonen, nossa amiga personal organizer, que vai vir falar sobre a ordem de casa a serviço do reino. E aí eu tava falando com ela, gravando mensagem para ela ontem no carro, e aí o Luiz Felipe falando assim, a Bárbara é aquela da frase, tudo tem que ter sua casinha. Nossa, mas eu tenho trauma da Bárbara. E eu gravando e ele falando pra ela. Aí ela mandou uma gravação de volta. Luiz Felipe, pois eu quero tirar esse trauma da sua vida e quero te falar que essa frase vai te ajudar tanto na sua vida lá na frente, porque isso vai te ajudar a você ter processos na sua vida. Você tá formando engenharia precisa de processo, ter cada coisa no seu lugar. Então não preocupa não, meu filho. Aquilo que foi trauma pra você na infância, que parecia um trauma, vai ser virtude pra você na vida adulta. Não é verdade? Sim, demais. Gente, então assim, eu acho que tudo que a gente falou aqui resume uma pergunta que as pessoas fazem o tempo todo, mas que a gente já deu uma resposta, que é: mulher tem que trabalhar? Sim, mulher tem que trabalhar, né? Todo mundo tem que trabalhar. Numa casa, até as crianças têm o seu trabalho próprio para elas, a mulher, o homem. Então, mulher tem que trabalhar. E eu queria... E sempre, né, Ana? E sempre. Queria dar uma nova notícia, não acaba nunca. Não acaba. Eu amo uma frase que tem nas louças do Tokstok, que é: se tem louça... Como que é? Se tem louça pra lavar é porque teve gente pra comer? Sei lá. Fiz uma paráfrase. Não, versículo. Não é um versículo, mas podia ser um provérbio. Que é tipo assim, se tem trabalho pra fazer é porque a vida tá acontecendo. Mas enfim, tem uma coisa rolando aí na internet, uma discussão que eu vou trazer pra nossa mesa, que é sobre as Threadwives. Pra quem não sabe, Threadwives significa Traditional Wives, que esse retomar da vida doméstica. Esposas tradicionais. Isso, ela traduziu aqui. Ela é esse retomar dessa vida doméstica bem assim, de uma forma romantizada na internet. Então, são mulheres que produzem conteúdo e elas fazem assim: minha família quer comer um pão. Não, pão é o básico, tá? Que elas fazem. Pão é tipo assim, você não faz um pão, você não é ninguém. Elas fazem tipo assim, o queijo delas. Elas fazem tudo. Às 3:30 da manhã. Isso. Então, elas acordam, elas colocam um avental, elas colhem os Maquiam. ovos das galinhas. E elas estão ali. E aí, a discussão é: meu Deus, irreal. Como que eu vou viver esse tipo de coisa se eu preciso ganhar dinheiro, se eu preciso trabalhar? E aí, essa discussão do girl boss, que é essa mulher poderosa, que é o que tava na moda, tipo assim, 5 anos atrás. E essa Threadwife, que é a mulher da casa. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, assim. Qual é o padrão de Deus? Porque, ao mesmo tempo, parecem dois polos extremamente opostos e radicais. E, diante de tudo que a gente falou aqui, como que é? Alguém me fala. Eu queria só trazer um ponto também, que eu fiquei refletindo muito sobre esse movimento, né, das Threadwives. E, na verdade, eu acho que ambos os movimentos, tanto o Girl Boss quanto o Threadwives, eles se alimentam de uma crise muito latente na nossa identidade enquanto mulher. Porque a nossa inserção no mercado de trabalho, diferente do que talvez o movimento do Girl Boss tenta pintar, não foi um processo
interessante e de progresso e de desenvolvimento. Não, foi um ato violento entre guerras, quando as mulheres se viram obrigadas a literalmente largar seus filhos em casa, assumir posições em indústrias, empresas, em todos os campos da sociedade, sem nenhuma experiência, sem nenhuma proteção, sem nenhum auxílio, porque os homens estavam na guerra. Foi um ato violento, assim. As mulheres não foram para o mercado de trabalho. Elas foram arrancadas de suas casas e colocadas lá. A verdade é essa, assim, se a gente for ver historicamente, né? Principalmente na Europa, assim, que foi precursora. E aí isso gerou uma crise, porque se foi um ato violento, se não foi um processo construído, pensado, com um firmamento, é uma crise. Então, nos parece sempre dois polos, nos parece sempre que ou eu tô aqui ou eu tô ali. Me parece que um lado é sempre ruim e o outro tem que ser sempre bom para eu te convencer. E eles vão se alimentando, assim, dessa falta de segurança na identidade, nessa falta de certeza e convicção de quem somos enquanto mulheres, né? E aí que entra o que a palavra de Deus fala, né? O mundo geme pela manifestação dos filhos de Deus. Qual é a nossa identidade? Qual é o ponto que a gente tem que estar, né? Eu acho que a pergunta passa nesse lugar. Só queria eu vejo assim que Deus nos criou com capacidades da gente fazer todas as coisas que Ele nos mandou fazer. Então, Ele nos criou com capacidade para trabalhar, em qualquer trabalho. A gente tem que discernir no Senhor a estação desse trabalho e a moderação que eu vou viver ele em cada estação. E esse discernimento, ele vem de Deus. Ele vem de uma relação em Deus, para que a minha identidade ela seja preservada naquele trabalho e ela não seja garantida por aquilo que eu faço. Porque eu posso estar com uma carência gigantesca e usar o que eu faço dentro de casa para me validar, como eu posso estar com essa mesma carência e usar o lado de fora para me validar. Então, qual que é o ponto? Quem que vai ser esse balizador? Não é o externo, é o interno. Porque tudo que fizer, a palavra fala, que faça como para o Senhor. Em Colossenses está falando isso pra gente. Então, eu fico pensando, eu lembro de Débora, em Juízes. A palavra começa falando em Juízes 4 que ela era esposa de Lapidote. Ela era uma mulher dona de casa, que era juíza e profetiza em Israel. E num tempo oportuno, num tempo próprio, num tempo necessário, ela foi para uma guerra. Porque Deus levantou ela para aquela hora, naquela estação, ela foi para uma guerra, que não era próprio de uma mulher ir para uma guerra. Mas ela foi. E é tão interessante a história de Juízes para responder essa pergunta, porque ela fala, guiada pelo Espírito Santo, para o chefe da guarda, que ela iria para a guerra, mas Deus não iria entregar a vitória através da mão dele. Ia ser uma outra mulher que ia ganhar a guerra contra o rei Agar, que estava Azer, eu acho, agora não sei se o nome tá certo do rei, mas os comandantes do rei que estava oprimindo o povo de Israel era Císara. Então, Císara estava vindo com seu exército de cavalos contra o povo de Israel, que estava sendo oprimido por 20 anos. 20 anos o povo oprimido. E aí, o que acontece? Ela vai para a guerra, porque ele pede para ela ir. Ela representava a presença de Deus. Foi. E esse Císara bate em retirada. Vai aparecer aonde? Na porta da tenda de uma outra mulher. E essa mulher o convida para entrar. E serve para ele leite. E ele adormece. E essa mulher pega uma estaca. Porque ela era uma trabalhadora de estacas, de montadora de tenda. E firma aquela estaca na fronte dele. E ele morre. Então, essa mulher estava dentro de casa. E uma outra estava fora de casa. Então, eu tenho uma profetisa, eu tenho uma juíza de Israel trabalhando debaixo de uma palmeira para julgar a causa do povo. Uma advogada. E eu tenho uma mulher dona de casa. Ambas estavam totalmente conectadas com a missão de Deus para elas naquela hora. O que o trabalho delas ia entregar para a humanidade. Então, uma foi para a guerra, a outra ficou em casa, mas matou o inimigo com um copo de leite. Então, é disso que a palavra de Deus quer nos equipar. Eu posso fazer leite para os meus filhos? Fazer leite a gente não vai fazer porque são as vacas que vão fazer. Mas assim, eu queria falar produzir o queijo, tá, gente? Desculpa. Eu posso produzir o queijo 4 horas da manhã? Posso. Eu posso trabalhar e ser CEO de uma empresa? Posso. Mas o que Deus tem para você para essa hora? E isso que você faz não vai ficar em detrimento de outras coisas que também faz parte da sua essência como mulher.
Então, Deus está me chamando para algo que eu consigo ser integral. Eu não vou fazer uma coisa em detrimento de outra. Eu não vou estar trabalhando só fora e a minha casa eu vou esquecer dela. Ou eu não vou ficar só na minha casa e vou esquecer que eu sirvo uma comunidade que eu estou. Então, Deus, quando Ele nos pede algo, Ele nos pede algo para a gente ser integral. Se a gente está vivendo algo que é parcial, isso é um termômetro de que tem alguma coisa que a gente precisa ajustar internamente com o Senhor, né, Kel? E eu acho que sempre que vem algo que é uma necessidade que nós temos, que a pergunta até que você falou, qual que é o padrão, né? A gente, como ser humano, tem necessidade, às vezes, de criar algo que a gente possa entender, que a gente consiga explicar, mas o reino de Deus não é dessa forma. Então, assim, sempre que tem essa puxar, né, para os extremos, igual você falou, 2 extremos, né? A gente tem que acender uma luz e temos que voltar lá para o Romanos 12:1, né, da renovação da nossa mente. Porque normalmente essas coisas são para nos distrair. E o diabo faz isso muito bem, né? Ou a nossa própria carne, a gente faz isso muito bem, porque aí a gente começa a discutir isso, ou a gente começa a querer ajustar a nossa vida para isso, sem buscar realmente na fonte da gente, que é perguntar, Senhor, aonde que o Senhor me quer, né? Senhor, o que que o Senhor tem para mim hoje? Senhor, qual que é o propósito do que o Senhor me fez? Onde que o Senhor quer, né? Eu até estou num momento muito peculiar, né? Porque depois de 26 anos, né, nessa empresa, nós entendemos em Deus que era um momento da gente não trabalhar mais naquilo que a gente fazia, nós dois. E o Senhor não nos falou exatamente qual que é vamos dizer assim, não é nem trabalho, né? Porque trabalho a gente não para nunca, como a gente está colocando aqui. Mas qual que é a nossa próxima passo, atividade, né? Qual que é o nosso próximo passo? Então, nós estamos num momento onde mas Deus tem nos entregado várias coisas, né? Várias situações que a gente nunca pôde viver, até pela atividade que a gente fazia, né? Como eu falei, a gente viajava muito, a gente tinha muitas agendas, tinha muita gente para coordenar. Então, a gente muitas vezes não fazia muitas coisas que o Senhor tem colocado na nossa casa, na nossa vida, para a gente fazer em termos de consultorias, de pastorear, de outras coisas. Mas é muito interessante porque se você me perguntar assim, Raquel, o que que você faz hoje? Onde você trabalha hoje? Eu trabalho em casa, né? E com as coisas que Deus cada dia manda para mim. Um telefonema, uma visita que surgiu, uma demanda podcast. aqui, um podcast. E isso tem sido um exercício. Por quê? Porque talvez eu vou ter essa dificuldade. Assim, em qual momento que você está? Talvez eu não vou saber definir. Mas eu tenho certeza que eu estou aonde Deus quer que eu esteja. Né? E é isso que traz a segurança, o equilíbrio, a paz, né, que eu tenho hoje. Não é o contra-cheque, não é aquilo que eu vejo o resultado que eu estou fazendo, não é isso, né? E isso é um testemunho, não é para dizer, é um testemunho, é uma luta diária, é um exercício diário de eu lembrar a minha mente, porque toda hora quer trazer, mas como assim? Você fez tanta coisa e tal, agora não tem alguma coisa específica que você está fazendo, você não está atuando num lugar específico, você não está ajudando uma empresa específica, entendeu? Então, assim, eu acho, Ana, assim, é muito interessante, porque você trouxe isso, igual eu comentei, eu não conhecia o termo, né? Mas eu tenho escutado isso das nossas jovens, das pessoas que eu convivo, né? Das amigas ali da minha filha, como eu falei, eu tenho uma filha de 24 anos, e eu achei muito interessante e triste ao mesmo tempo, porque aí a gente vê como que tantos dons, né, gente? Eu não estou falando, né, no sentido assim, do quê? Que, mais uma vez, a gente não é o que você faz que é o importante, é o como você entrega. E aí a gente vê pessoas que estão se distraindo, que estão perdendo e vão, mais uma vez, ter uma crise, né? Porque esses extremos sempre nos levam para uma crise, né? Porque aí você sai do seu lugar. Então, a nossa oração, o nosso empenho, a nossa palavra é realmente assim, busca no Senhor aquilo que é a tendência para você naquele dia, que pode ser ou a Threadwife ou a isso, não interessa, porque para Deus isso aí, para ele olha para gente, deve olhar para gente e dizer, gente, lá começaram eles brincar de novo com essas coisas. Acho que é a Barbie, né? Eles estão achando, entendeu? Então, mas eu fiquei pensando nisso, assim, é contracultural isso, mas você se recusar a responder essa pergunta, assim, no sentido de o mundo quer sempre que você escolha um lado. Você é o quê? Você é Threadwife ou você é girl boss? Você é de direita ou você é de esquerda? Você é... Não. E aí Jesus sempre respondia quando os fariseus perguntavam, de onde você é? Aí ele falava, de onde eu sou você não pode ir.
Aí, gente, eu sou o que eu sou. Não sou obrigada a ficar te dando essas respostas que você quer, porque o espírito que habita em mim, o mundo não pode. Isso, é pequeno demais, né? Então, isso assim, eu não vou te dar essa resposta que você quer. Se você quiser andar comigo, você vai descobrindo quem eu sou em Deus, assim. Além de professora, eu trabalho com comunicação na igreja, né? E aí, às vezes, as pessoas veem isso, porque parece que você precisa seguir um padrão, assim. Tipo assim, nossa, eu fui, aí eu estudei isso, aí eu fiz uma especialização nisso, aí eu tô aqui nesse caminho retinho. E as pessoas ficam, mas você... Eu fico, gente, é isso aí mesmo. Tipo assim, quarta de manhã é uma coisa, entendeu? E é tudo junto. Mas é tão interessante isso, Ana, você falando, assim, pra gente pensar, porque nunca houve tanta flexibilidade, né? Hoje a flexibilidade é onde você trabalha, os horários que você trabalha, mas ao mesmo tempo é uma geração que tem tanta necessidade de ter um padrão, né? Então, assim, a gente vê que isso é uma coisa do homem, isso não tem a ver com aquilo que Deus estipulou a gente para fazer, para ser, né, que ele chamou a gente, que ele criou a gente para. Então, assim, a palavra que a gente, assim, da minha parte, assim, que eu acho que resume, que se eu tiver que dar um conselho, a pessoa fala, o que você... É isso, é busca em Deus. Não tem, mas você não vai falar um caminho. Não, eu não vou falar um caminho, porque são caminhos aqui, quem nos ouviu aqui pode ouvir vários caminhos diferentes, indo para o mesmo lugar, né? Várias formas. Então, não existe um processo, não existe um padrão, é assim ou é assado, né? A minha lista de afazeres, às vezes, a grave de instrumento, depois passar o uniforme do Arthur, lavar a casa, o embargo de declaração. E eu sou a mesma Luísa, com os mesmos dons de Deus, fazendo as duas coisas para que Deus me chamou, né? Amém. Maravilhoso. Então, a gente vai chegando ao fim desse episódio. Alguém quer dar um conselho final, uma palavra para as nossas irmãs que estão nos ouvindo? Se eu pudesse dar um conselho... eu falaria o que a gente começou falando lá no começo, que é olhe ao seu redor e perceba quais são os trabalhos que estão disponíveis para você fazer, que são muitos. Às vezes o seu trabalho do dia vai ser ligar para uma amiga, às vezes vai ser fazer uma visita para alguém que está no hospital, às vezes vai ser... fazer um trem desse aí que a Luiz falou, que eu não entendo, que ela faz, um trem, vai no tribunal, sei lá. Um dia a menina tá de blazer, o outro dia tá de chinelo, mas é isso aí. Mas assim, procurar o que Deus tem para aquele dia, para além do que você pode ver, do que já tá na sua rotina. Então, eu sei que eu tenho que ir dar aula a 1h da tarde, mas... Deus, você quer que eu vá mais cedo para eu conversar com a pessoa que eu tô vendo que ela tá mal? Quer que eu fique mais um tempo, porque eu preciso... Então, estar atento. E, como a gente disse, isso traz uma alegria, né? Parece que vai trazer tristeza porque dá mais trabalho, mas, na verdade, traz mais alegria. É isso mesmo. Eu quero deixar o versículo de novo de Colossenses 3:23 pra gente, né? Em tudo, como a Raquel frisou, em tudo que fizerem. Tudo, é isso tudo. É desde que você acorda até o que você vai deitar. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo. E essa é uma palavra também para nós, né? De bom ânimo. Como se fosse para o Senhor. Porque como para o Senhor, Ele tem compromisso de nos renovar em alegria. Então, e não para os homens. Então, a minha palavra é: em tudo que fizerem, trabalhem para o Senhor. E peça ao Senhor para te trazer discernimento. Qual que é esse trabalho que Ele tem para você nesse dia que se chama hoje? Amém. Então, nosso episódio fica por aqui. Se você gostou, deixe seu comentário, compartilha com uma amiga e a gente se vê no próximo episódio. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.